Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 2, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Dia 1º de junho, então estamos aí entrando no último mês do primeiro semestre e até aqui nos ajudou o Senhor. É isso, vamos que vamos. Estamos avançando aí na vida, no dia, no semestre, no ano e na leitura da palavra, que aqui é o nosso objetivo, ter a cada dia aí da sua vida que Deus fale com você de uma maneira nova, você entenda esse plano maravilhoso de Deus, fazemos aqui então uma leitura corrida da Bíblia, uma leitura em que todos os dias nós vamos nos pautar ali pelo texto bíblico e a gente consegue ver que todos os dias Deus fala conosco, seja em Levítico, em Números, em Coríntios, em Romanos ou no livro de Salmos, de Provérbios, que é onde nós mais gostamos de ler. Mas a Bíblia toda ela é importante, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, e é importante que a gente conheça toda essa linha aí, tudo que foi deixado aí de maneira ordenada, Então, eu gosto muito de ler a Bíblia assim. Estamos aqui há quase 4 anos, se eu não me engano. Eu comecei em 2022, 6, é isso. Comecei no início de 2022 e é isso, estamos então finalizando aí, quase finalizando a leitura. E é isso, vamos que vamos. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um mês que se inicia, Deus, nós consagramos a Ti, Paizinho, em nome de Jesus, fala conosco hoje, Pai, dá-nos uma direção, um entendimento novo, um foco novo, sabe, Deus, uma constância nova. Em nome de Jesus, nos ajuda a realizar, Deus, planos, sonhos, projetos, Pai. Nos ajude a realizar as nossas metas que colocamos diante de Ti. E aqueles que não fizeram isso, em nome de Jesus, que o Senhor, sabe, Deus, traga, sopre uma nova esperança, sopre uma nova vida, sopre fôlego de Deus dentro deles, para que eles comecem a ter planos, sabe, Deus, poder sonhar de novo ou desencaixotar, Deus, coisas que ficaram para trás, que ficaram esquecidas e que o Senhor quer trazer à tona. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, te pedimos a Tua luz sobre os nossos pés, a Tua luz sobre os nossos caminhos, Deus, iluminando os nossos passos. É por isso que estamos aqui. Abençoa, Deus, abençoa a leitura dessa palavra, sabe, abençoa, Deus, as nossas vidas, que buscamos, que nos inclinamos para Ti e que estamos indo de encontro ao Senhor. É o que eu oro e que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Bora, então vai dizer assim, gente. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória.
Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Uau! Meu Deus, que revelação nesse texto, gente. Paulo começa esse capítulo falando assim no versículo 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. E aí, a referência que eu tenho aqui é lá de Atos 18, 9, que vai falar assim. Em Corinto. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Você acha que Paulo não tinha medo? Você acha que Paulo queria falar tudo o que ele falava? Você acha que Paulo pensava que podia fazer aquilo tudo? Tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, sabe? Então Paulo aqui ele tá falando que ele tem as mesmas limitações que a nossa. E aí ele continua falando que ele tentava se reduzir ao máximo. Para quê? Porque ele não queria falar com a sabedoria, com o conhecimento que ele tinha. Como a gente viu ontem e em mais outros capítulos, Paulo, ele tinha, como é que se diz? Ele tinha estudado nas melhores faculdades, na melhor faculdade bíblica, né, digamos assim. Ele tinha sentado aos pés de Gamaliel, como ele disse, ou vai dizer aqui em algum outro momento, não lembro. Então, ele estudou com gente muito sabida, ele sabia de muita coisa, mas ele falou: eu não quero usar dessa sabedoria, eu não quero que a minha sabedoria, que o meu conhecimento, ele comunique a essas pessoas. Então ele virava e ele clamava para Deus. E ontem eu terminei a nossa live, nosso vídeo. Gente, para quem começou agora, quem chegou há pouco tempo, antigamente eu fazia live no Instagram. Então, o nome disso daqui era live, então eu nunca esqueci. Então, às vezes eu falo, mas agora é gravado, tá? Não é mais live. Mas eu sempre, desde o primeiro ano, eu falei pra vocês que eu tô aqui há 4 anos, né? Desde o primeiro ano, desde o primeiro dia, eu todos os dias consagro este momento com o Senhor. E eu oro por mim, eu oro por vocês, eu oro principalmente para que Deus fale, sabe? Marina, mas você tá tudo bem. Como eu disse ontem para vocês, eu
não sou formada. E eu tenho um pensamento, é a justificativa que eu coloco na minha mente. Eu falo, porque um dia eu ouvi o Chris Volaton, ele é um importante profeta, pregador lá da Bethel Church, que eu esqueci, acho que é da Califórnia. É da igreja do pastor Bill Johnson, né? E aí ele vira e ele fala assim, gente, eu nunca me formei, eu nunca tive um curso, eu nunca passei ali do ensino médio, nos termos deles, né? Do colegial deles, enfim. E aí ele vira e ele fala assim, e um dia eu fui inventar de me matricular numa escola, eu acho que era teológica até. E aí ele começou a fazer e disse que ele foi uma negação em uma das provas lá, alguma coisa assim, não lembro exatamente, ou no trabalho, enfim, num trabalho que ele foi apresentar, enfim, não sei, não lembro. Aí disse que ele virou e falou, gente, Deus, eu tô aqui tentando me especializar e as coisas não estão dando certo. E Deus virou para ele e falou assim, quem te disse que eu quero um diploma na sua mão? Sabe por que eu não quero um diploma na sua mão? Porque eu vou te colocar do lado de gente grande. E eu não quero que você ache que é por causa que você tem alguma coisa, que você sabe alguma coisa. Nunca foi por você. Sempre é pelo meu espírito. Então eu quero que você fique bem ciente a respeito disso. Eu não quero que você vá com conhecimento e com sabedoria humana. Eu quero que você vá dependendo de mim para estar do lado de qualquer um. E de fato, ele é colocado ao lado de presidentes, enfim, de grandes pessoas lá, até, né, do Bill Johnson. Eu, pelo menos, tenho uma grande admiração. Então é isso, sabe, gente? Então, às vezes, Deus... E aí, gente, olha só o que esse capítulo fala, e aí eu quero Temos 3 minutos, vou tentar não passar do tempo, e aí eu quero fixar aqui a partir do versículo 9, que vai falar assim, porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso daqui está em outro momento, em outro ponto das escrituras sagradas, mas Paulo, ele está citando isso aqui. E a gente, né, em outro momento, sim, podia ser, sim, sobre bênção, sobre, né, mas a gente sempre usa esse texto como uma bênção, meu Deus, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, ai meu Deus, aquela casa maravilhosa, o Senhor tá preparado para ver aquele marido que olho nenhum viu, todo mundo vai virar e vai falar, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Paulo, ele utiliza esse texto aqui para falar o que ninguém conheceu, o que ninguém imaginou que podia ter. É isso que vocês podem ter. E aí ele continua. Foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito Santo conhece tudo a respeito dele. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe. Gente, muito provavelmente, a pessoa que criou o iPhone, ou um telefone celular, o carro, a luz, gente, não foi dela, não foi num estudo, não foi numa faculdade, não foi Albert Einstein que criou ali, sei lá, matemática, não sei o que ele criou direito, não lembro. Ai, meu Deus. Não é dele, é do céu. A gente já falou sobre isso aqui. Existem coisas no céu
que Deus está querendo manifestar na terra e ainda há isso. Ah, mas esses homens nem Deus tinha, tipo, é tudo ateu, tudo doido. Tem gente que não conhece a Deus e mesmo assim Deus tem dado uma sabedoria, mas eles mesmos já falaram de Deus. Eu sei que tem várias citações a respeito de Deus, do Albert Einstein, de algumas coisas assim. Então é isso, sabe? Então Paulo está falando que o conhecimento do Espírito Santo, o Espírito Santo que foi dado a nós, que está dentro de você, tem um conhecimento de Deus, sobre tudo a respeito de Deus, sobre todos os planos que Ele tem sobre você e sobre o mundo, sobre o que Ele quer fazer no mundo, sobre o que Ele quer manifestar no mundo. Você com o Espírito Santo, você olha... Só para finalizar, meu tempo se esgotou, mas eu quero finalizar contando de outra pessoa também. Existe um profeta que eu gosto muito de seguir, apesar de ser profeta. Assim, tem o nome de profeta, é que nem o meu, missionária. Não, brincadeira, não. Mas eu me intitulo assim, né? Tá fazendo missões para Deus. Mas assim, a gente às vezes não gosta da nomenclatura, fala profeta, meu Deus. A Marina segue um profeta, profetada, né? Que não sei o que. Não, ele é um homem incrível que traz muita sabedoria. Aliás, ele tem milhões de seguidores e de fato, ele é um profeta muito sério. Ele de fato tem visões, manifesta curas e várias coisas no canal dele. É o profeta Vinícius Iracete. Ele é outra pessoa. Ele, se eu não me engano, eu não sei sequer se ele terminou o ensino médio. Eu não tenho certeza. Ele já escreveu 20 livros. Ele tem um monte de coisa. Hoje ele estava contando numa live que ele faz todos os dias ele faz live, 6 horas da manhã, 6 horas da noite, aqui no YouTube também. E ele estava contando como recebeu isso, sabe? Então, assim, gente... E ele fala muito sobre o Espírito Santo. Eu quero até recomendar para alguns aqui, quem quiser, né? Então, porque as orações dele são bênção, tem abençoado a minha vida. E é isso, sabe, gente? Então, o Espírito Santo dentro de você pode fazer coisas das quais você jamais imaginou, jamais penetrou no coração e mente humana, nem lá do Papa, nem lá do presidente dos Estados Unidos. Você com o Espírito Santo, você é capaz de fazer coisa maior do que qualquer um desses. Amém? É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.